Ler é uma das melhores coisas, um dos melhores hábitos que somente você pode fazer por você. A leitura, ela melhora a tua fala, o teu vocabulário, melhora a tua escrita, te traz mais foco, te ensina, alguns livros vão te distrair, então vão te transportar para um outro universo, isso que eu acho maravilhoso da leitura. A leitura é uma prioridade para mim, se tornou uma prioridade. E eu sei que você tem a vida corrida assim como a minha. Todo mundo hoje tem a vida meio corrida, concorda? E se você tá tentando implementar esse hábito na tua rotina, não tá conseguindo, fica até o fim desse vídeo, porque eu vou falar um pouco sobre como eu consegui ler mais de 20 livros somente em 2024, tenho uma meta para 2025 e eu vou te ajudar de uma forma bem prática a implementar isso na tua rotina. Antes de mais nada, deixa eu te dar um contexto aqui. Por que eu decidi colocar a meta do livro na minha rotina? Em algum momento da minha vida, não me lembro exatamente quando, tem alguns anos isso, eu me peguei muito sem foco. A leitura já é uma dificuldade para mim, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu me peguei muito sem foco, sem paciência, eu não tinha paciência de assistir um filme, eu não tinha paciência de ler um livro, eu não tinha paciência de ler uma legenda grande, tudo me dava preguiça, sabe? E eu falei, gente, não dá para ser assim. Primeiro porque, infelizmente, as redes sociais, elas trazem pra gente, e não falando de YouTube, né, porque aqui, felizmente, a gente tem esses conteúdos mais longos, o que eu acho que esse vídeo vai ser. Mas aqui a gente tem uma outra proposta. Mas o que o Reels, o TikTok, eles trazem pra gente? Esse conteúdo muito rápido e muito raso. Então a leitura, ela entrou pra mim, eu falei, bom, vou colocar a meta do livro, vou criar uma estratégia aqui para realmente conseguir ler na prática, porque eu não conseguia até então. Eu via a galera falando que lia 20 livros, 30 livros, e eu falava, como? Impossível. Até que eu criei essa estratégia, não é nada mirabolante, mas te garanto que vai funcionar. Então, nesse contexto, eu decidi trazer a leitura para mim, para que eu saísse, né, desse modo tudo muito rápido e muito raso, onde a gente não consegue aprender. Eu falei, bom, vou usar isso como oportunidade de aprender e também de me divertir e de me distrair às vezes, né? E trabalhar essa questão do vocabulário, do foco, da paciência, né? Porque a leitura também é isso. E outro ponto é que todo esse consumo muito rápido começou a me incomodar muito, tanto como consumidora de conteúdo, quanto como produtora de conteúdo. Eu comecei a entender que aquilo estava numa velocidade que estava impossível de acompanhar. E é impossível de acompanhar, né, gente? Isso gera ansiedade, isso gera um monte de problema, que eu acho que a gente só vai começar a ter visão disso daqui a uns anos. Na verdade, a gente já está tendo, mas isso nem é assunto para esse vídeo. Mas eu quis dar esse contexto sobre a questão de como a leitura entrou na minha vida e como isso se tornou uma prioridade para mim, porque isso é importante para que você entenda como que eu aplico isso no meu dia a dia. Eu já falei isso algumas vezes lá no Instagram, mas eu tenho muita dificuldade na leitura, gente, mas muita mesmo. Eu perco o foco muito fácil. Quando eu entro no modo foco, eu foco, sabe? Aí é difícil até sair, mas até eu entrar, e a leitura era muito esse cenário para mim, eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu lia 10 páginas e aí eu parava e falava assim, o que eu acabei de ler? E aí eu tinha que voltar tudo. Então a leitura, ela entra muito nesse sentido, sabe? Por quê? E por que uma estratégia, né? Se fosse fácil, se fosse natural, eu não precisaria de estratégia, porque tem gente que, até mesmo por incentivo da família, desde criancinha, às vezes a pessoa já cria esse hábito e é tão natural que a pessoa vai, qualquer minutinho que ela tem, no horário do almoço, ela pega um livro para ler, ela vai viajar, ela pega um livro para ler, ela lê em qualquer momento, ela lê antes de dormir. Eu não sou essa pessoa. Então, por isso, eu criei uma estratégia para que isso fosse real. E acho que o principal motivo para mim é a questão do foco, de exercitar mesmo a presença, sabe? Do tipo assim, olha, eu estou lendo o livro, eu estou lendo o livro, eu não estou fazendo mais nada. E isso não só com livro, tá? Mas isso eu acho que a gente tem que exercitar para a vida. Tô trabalhando numa tarefa, deixa eu fazer só essa tarefa. Tô aqui lavando a louça, deixa eu só lavar a louça. Porque a gente de repente se tornou essa pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente não é multitarefas, né? A gente não consegue, isso só gera ansiedade. Então vamos ao que interessa. Considerando tudo isso que eu falei, eu criei a meta do livro. Por que meta? Eu sou movida a meta, eu sou movida a número, a objetivo. Então, para mim, ter um objetivo de ler 24 livros no ano
é muito interessante e me faz perseguir aquele objetivo. E assim surgiu a meta do livro, considerando todo esse contexto que eu disse aqui. Em 2022, eu fiz essa meta e eu consegui ler um livro por mês. Então, eu li 12 livros no ano, o que já foi uma maravilha, porque até então eu tinha lido um total de 0 livros, porque eu não lia nada, nada mesmo. Então eu fiquei muito animada. Em 2023 eu li um total de 0, acho que eu não li nenhum livro em 2023. Eu foquei no meu doutorado, em terminar outras tarefas, então eu deixei isso de lado. E em 2024 eu falei, bom, já que em 2023 eu não li, 2024 vai ser dobrado. Eu vou fazer isso de uma forma realista e vou conseguir ler 2 livros por mês. E eu quase consegui, tá, gente? Eu li 22 livros. Eu não vou falar nesse vídeo sobre todos os livros que eu li, porque senão ficaria um filme de 4 horas, ou então uma série de 10 episódios, e esse não é o foco. Eu tenho 2 livros aqui que eu quero indicar para você, que é Designer. Talvez eu fale de algum outro especificamente, mas esse não é o foco, tá? Se você quiser um vídeo assim, que eu traga de repente os melhores que eu li, de ficção, ou livros de conhecimento técnico, que faz parte da estratégia, me conta aqui nos comentários, que eu trago esse tipo de vídeo depois, e aí a gente separa, né, para não ficar muito grande isso daqui. O passo 1 é o seguinte: se é prioridade, tem que caber no seu dia. O próprio nome já diz, é prioridade. Seguinte, a maioria das pessoas deixa de ter o hábito de leitura ou não consegue porque simplesmente ela define que quer ler um livro ou faz isso de forma muito aleatória. Ah, eu vou ler mais esse ano. O que é ler mais esse ano? Quanto que você já lê? Quanto que você gostaria de ler? Então, assim, objetividade, né? A gente tem que ter especificidade. E outro ponto é que a pessoa não separa efetivamente um momento no dia para ler. Então quando eu fiz a meta do livro lá em 2022 pela primeira vez, eu comecei lendo à noite. O que eu pensei? Não, eu faço tudo que eu tenho que fazer no dia e antes de dormir eu leio. Só que acontece que eu acordo muito cedo. Então, gente, sério, o Kindle já caiu na minha cara. Literalmente, eu já quase quebrei o nariz porque eu tava lá lendo e dormi. O negócio caiu no meu nariz. Então, não funciona pra mim. Como eu acordo muito cedo, eu falei, bom, vou implementar isso como prioridade. Fazer algo por mim antes de fazer pelos outros, certo? Para mim, Luana mesmo, como pessoa, antes de mais nada. Se você quer implementar, e tem que ser todos os dias, já vou explicar o motivo disso, pensa em um horário que seja realista. Ai, Luana, mas eu não tenho tempo. Eu não tô falando de muito tempo. Eu tô falando aqui de 30, 40 minutos, às vezes 15 minutos. Hábito é sobre isso. É sobre fazer um pouco todos os dias. Então, tem que ser realista na tua rotina. O passo 2 tem a ver com a escolha dos livros. Eu sei que tem muita gente, e eu me encaixo, tá? Neste contexto aí, de achar que leitura tem que ser algo onde você somente aprende. Ah, mas eu tenho que ler um livro tal de filosofia, eu tenho que ler um livro técnico, eu tenho que não sei o que, eu tenho que postar que eu tô aprendendo. Ah, gente, larga dessa besteira. Leitura é importante de qualquer forma. Óbvio que. Por que eu defini 2 livros por mês? Porque eu amo ler livros aleatórios, né, que eu chamo assim. Eu também amo ler livros técnicos, porque eu acho que eu posso usar esse momento para aprender. Por que não, né, usar esse momento para me aperfeiçoar como profissional? Eu, por exemplo, eu amo ler livros de ficção, de romance, de terror. Esse ano, eu já vou dar uma dica aqui, eu li um que se chama O Palhaço no Milharal, que é um de terror bem slasher, assim, bem sanguinário, mas foi uma experiência muito divertida, sério, eu amei, foi o meu primeiro, eu nunca tinha lido. Eu comprei o do Interestelar, que traz toda a ciência por trás ali, né, do filme, com os conceitos, mas esse vai ficar para 2025, esse eu comprei a versão física mesmo, eu me mimei, né, JP me deu, na verdade. Teve um que eu li, já dando uma dica aqui, que é do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro, você vai fazer o seguinte, você vai comprar esse livro e você vai colocar na tua mesinha aí, no teu escritório, no teu quarto. Esse é um livro que eu vou ler todos os anos, porque esse livro, ele é simplesmente perfeito. Eu já sabia da fama dele, mas, gente, é impressionante como o cara, em 1980 e poucos, que é o ano do livro, tá? Posso estar enganada aqui, vou colocar na tela aqui o ano correto, mas é impressionante, porque é como se ele estivesse falando de hoje. É impressionante. Então, assim, eu acho que para senso crítico, para construção, assim, de raciocínio lógico, para a gente sair dessa coisa de crença, sabe, crença cega, é perfeito, apenas leia. O passo 3
é a estratégia propriamente dita, é a leitura no seu dia a dia. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu tô até aqui com o iPad, eu anotei, eu fiz aqui uns números fictícios para você entender. Bom, você vai separar lá um horário da sua leitura, todos os dias, ponto. Depois você vai escolher 2 livros, um técnico e um aleatório. Ah, Luana, posso ler 2 técnicos? Pode. Posso ler 2 aleatórios? Pode. Mas eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que fica mais estratégico, né? E fica mais leve também. E aí você vai fazer assim, ó. Do dia 1 ao dia 15, você vai ler o livro 1 e do dia 16 a 30, você vai ler o livro 2. Ai, Luana, mas eu preciso ler todos os dias? Não necessariamente. Mas, se a gente está falando de hábito, especialmente se você é igual eu, que não é tão natural para você a leitura, eu sugiro que você leia todos os dias. E vai ficar mais fácil para você também, porque se você lê todos os dias, você dilui, né, aquelas páginas do livro pelo mês. Agora, se você tentar ler, só, sei lá, 2 dias, o que vai acontecer é que você vai ter que ler 150 páginas um dia, 150 no outro, e acontece que você não tem esse tempo. Eu sei que você não tem, porque eu também não tenho, e aí você vai desistir. Esse é o ponto. Então, veja bem. Até peguei aqui pra gente seguir um raciocínio. Vamos imaginar que você vai pegar aí o primeiro livro, um livro de ficção que tem 600 páginas, eu coloquei um número cheio para ficar mais fácil a conta, e um livro técnico que tem 300 páginas. Então, na prática, Lu, qual que eu leio primeiro? Tanto faz, eu costumo começar pelo técnico, tá? Então, vamos lá, na prática vai ficar assim, você vai pegar 600 páginas desse livro e dividir por 15 dias. Então, você vai ter 40 páginas por dia. Então, essa é a sua meta do livro 1 técnico. Então, você vai lá separar, né, no seu dia. Então, Luana, para mim funciona ler à noite. Perfeito, então você tem uma meta. Naquele dia, segunda-feira, hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, é uma quinta. Então quinta-feira eu tenho que ler 40 páginas desse livro. Quanto tempo vai demorar? Depende. Depende do teu ritmo de leitura, depende da complexidade do livro, depende de uma série de fatores. Se você for fazer pelo Kindle, por exemplo, no Kindle, em alguns livros aparece a página, mas em outros não. Mas a gente tem a porcentagem, né? A lógica é a mesma, você vai pegar 100%, dividir por 15, a gente vai ter aí em média 7% por dia, tá? Então isso também vai depender da quantidade de páginas do livro. No Kindle é até mais fácil fazer essa conta. Agora, o livro técnico, ele tem 300 páginas na minha simulação aqui. Então, vai ficar assim, você vai pegar 300, dividir por 15, ou seja, você vai ter 20 páginas por dia. Tranquilaço, hein, gente? Fala sério, tranquilaço. Ou também 7% por dia, se você for considerar o 100% ali do Kindle. O que vai mudar é que o 7% de um livro de 300 páginas vai ser menos tempo do que o 7% de um livro de 600 páginas, é só isso. E agora, presta atenção na dica que eu vou te dar. Para você fazer isso funcionar, não vai me pegar 2 livros de 800 páginas. Escolha de forma inteligente. Então, eu sempre faço isso. Se o meu livro de ficção já é um livro grande, eu escolho um livro técnico menor. Ou se o livro técnico, eu já li livros técnicos de 600 páginas, eu vou pegar um livro, por exemplo, O Palhaço no Milharal, que eu indiquei, se eu não estou enganada, ele não tem nem 300 páginas, é uma leitura muito gostosa. E antes que eu me esqueça, eu deixei aqui 2 livros que, se você é designer, você tem que ler, tá? O primeiro, isso aqui, gente, eu sugiro, eu adoro ler no iPad, no Kindle, tá? Mas esse livro eu fiz questão de comprar físico, porque, eu fiz várias anotações, é o Pensar com Tipos. Esse livro, ele vive esgotado, porque ele simplesmente é maravilhoso, assim. Por dentro ele é perfeito, então se você é designer, você tem que ter isso aqui, vai ser um material de bolso, tá? Pra você. Eu vira e mexe, eu tô revisando ele. E o outro é esse aqui, é da mesma autora, tá? Da Ellen Lupton. Esse aqui, o Design como Storytelling, tá vendo? E livro, gente, pra mim é isso aqui, o físico. Eu vou marcando, eu escrevo nele, tá? Então o livro pra mim é isso aqui. Eu não poderia sair desse vídeo antes de dar essa indicação. Tem outros livros técnicos que eu li que falam sobre questão de web design. Eu quero fazer uma curadoria
Então deixa nos comentários, né, se é um tipo de conteúdo que você quer, que eu posso trazer temas específicos das leituras. Então tem uns de web design, tem uns de mais para quem produz conteúdo, quem trabalha como social media, como estrategista, que eu não vou me lembrar agora, tá? Mas esses dois, certamente, se você é da área, você tem que ter. E agora, você só tem duas coisas para fazer. A primeira é deixar aqui nos comentários qual livro que você me indica para 2025, para que eu inclua na minha lista. E assim, tem que ser aquele livro que você leu e que você falou assim, esse é imperdível. Eu adoro receber as indicações de vocês. Nesse ano de 2024, muitos livros que eu li foram indicações da galera que me segue lá no Instagram. E que eu abri caixinha, ou a galera me via lendo ali, postando e me indicava, e eu leio mesmo, gente. Se eu interesso, eu vou lá, eu tiro o print da indicação e depois eu leio. Então me deixa aqui nos comentários. E outra coisa é você já sair daqui e fazer a sua lista para 2025. Então já começa pelos 2 livros que você vai ler em janeiro. Ai, Luana, mas eu não tenho a lista toda do ano. Não precisa, eu também não tinha. Mas começa aí, já pelo menos definindo os 4 livros que você gostaria de ler, já define o horário, já coloca isso na tua rotina e vamos implementar esse hábito e fazer ele ser real na tua rotina lá em 2025. Combinado? Bom, acho que eu já falei demais nesse vídeo. Encontro você novamente em 2025. Esse vai ser o último vídeo de 2024. Eu tô com alguns projetos rolando aí nos bastidores, que vai acontecer em janeiro, então isso tem me tomado muito tempo. Então vou fazer essa pausa até mesmo por conta de Natal e Ano Novo. Mas em 2025, primeira semana, a gente tá firme e forte aqui no canal. Até o próximo vídeo, gente. E embora tenha sido uma leva rápida, 3 vídeos em 2024, tá sendo uma experiência muito positiva, tá? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!